Bom, vamos lá mergulhar nessa história. A análise de hoje é sobre como uma onda de imigrantes judeus não só se estabeleceu na Argentina, mas ajudou de fato a criar a identidade moderna da capital, Buenos Aires. É uma história de transformação dos dois lados. Para a gente entender a Buenos Aires do começo do século XX, o ponto de partida é esse aqui. A Argentina era, na sua essência, uma nação feita de imigrantes. E esse ditado, olha, não é nenhum exagero não. É a história de origem do país, sabe? É a base, o alicerce onde a nação moderna foi construída. Aqui a gente vê o dilema central para os imigrantes judeus que acabavam de chegar, retratado numa revista de sátira de 1923. Essa escolha entre o campo e a cidade meio que define toda a narrativa da jornada e da integração deles. Então, vamos para a nossa primeira parte. Para entender essa jornada, primeiro a gente precisa ter uma noção da escala, da dimensão gigantesca da imigração que estava remodelando a Argentina inteira. 6,2 milhões. Esse é o número de pessoas que imigraram para a Argentina entre 1857 e 1930. É um número, assim, impressionante, que mostra a magnitude do fluxo de gente que chegava no país em busca de uma vida nova. E aqui tem um ponto fundamental. Apesar de milhões terem chegado, mais da metade, quase 54%, escolheu fazer da Argentina o seu lar permanente. Isso não foi uma visita temporária, foi uma mudança demográfica profunda, duradoura. E dá uma olhada nisso aqui. Por décadas, os imigrantes não eram uma minoria em Buenos Aires. Pelo contrário, eles eram basicamente metade da população. A experiência de ser imigrante era o normal, o padrão. Buenos Aires era de fato uma metrópole de gente de fora. Certo. Agora vamos focar na experiência específica dos imigrantes judeus, explorando as duas principais opções que eles tinham para se estabelecer: o campo idealizado contra a cidade vibrante. De um lado, existia aquele ideal romantizado do gaúcho judeu, né? Trabalhando a terra, se conectando com o coração rural da Argentina. Do outro lado, a realidade para a maioria, principalmente depois de 1905, construir a vida na agitada Buenos Aires, muitas vezes como vendedores ambulantes ou na indústria de roupas. E esse mito do gaúcho judeu, ele se tornou culturalmente muito, muito importante. Mesmo que a grande maioria vivesse na cidade, as colônias rurais eram vistas como o berço simbólico, a origem do assentamento judaico. Uma história poderosa que os conectava à terra argentina. Agora, a gente chega na seção principal. Aqui, vamos explorar como os imigrantes não só se adaptaram à cultura de Buenos Aires, mas, na verdade, participaram ativamente da criação dela. Essa citação, de 1918, captura a ideia perfeitamente. Havia um sentimento de identidade dupla. Eles mantinham sua herança, sua cultura, sua língua, ao mesmo tempo que abraçavam com paixão a nova identidade nacional como argentinos. Não era uma coisa ou outra, era uma fusão. O exemplo perfeito de como a cultura estava sendo refeita é o cuentanique. O próprio nome já é uma mistura, uma palavra híbrida, de espanhol com Yiddish, que descreve uma figura econômica e social totalmente nova na cidade. Esses vendedores ambulantes eram a força vital da economia das ruas. Eles não só vendiam produtos, eles davam crédito, conectavam bairros diferentes e, o mais importante, levavam o mercado para dentro das casas, interagindo direto com as mulheres, que eram as principais compradoras do lar. A própria língua estava se transformando. O valesco, esse dialeto bem característico de espanhol com sotaque yiddish, ficou tão reconhecível que virou um elemento da cultura popular, aparecendo em charges, em peças de teatro. Era o som da nova Buenos Aires. Mas a história não é só sobre vendedores ambulantes e linguagem. Vamos explorar agora os papéis complexos e às vezes bem contraditórios que os imigrantes judeus tiveram na cidade. Muitos imigrantes trouxeram com eles da Europa uma política bem radical. Eles foram figuras centrais nos movimentos anarquistas, socialistas, ajudando a organizar a classe trabalhadora. E claro, isso fez com que o governo os visse como agitadores, uma potencial ameaça. Ao mesmo tempo, a comunidade enfrentava uma sombra terrível, o envolvimento de alguns judeus no tráfico de mulheres, liderado pelo sindicato do crime Zvi Migdal. Isso causou um conflito interno enorme, muita vergonha, uma parte bem dolorosa da história deles na cidade. E toda essa complexidade acabou gerando tensões. Esse slide mostra bem o atrito crescendo entre os ativistas imigrantes, o Estado e as elites locais. O assassinato do chefe de polícia, a repressão e, finalmente, a explosão de violência em 1919, na chamada Semana Trágica. Então, como eles responderam a tudo isso?
construindo. Eles criaram as próprias instituições de apoio, sociedades de ajuda para proteger os recém-chegados, uma imprensa vibrante para se comunicar e grupos comunitários para combater o crime e construir uma vida cultural estável. E assim a gente chega à nossa conclusão. Afinal, qual foi o legado duradouro dessa onda de imigrantes em Buenos Aires? O legado deles está por toda parte, na vibrante cultura Yiddish, no fortalecimento dos sindicatos, nas palavras e sabores novos que entraram no dia a dia e na própria identidade de bairros como Vila Crespo. Eles não só moraram na cidade, eles a refizeram. Essa citação de um imigrante chamado Iozo adiciona um detalhe importante. Ela nos lembra que, apesar da Argentina não ser um país sistematicamente antissemita, o preconceito existia. Era um atrito diário que nascia mais do medo do desconhecido do que de um ódio organizado. E isso tudo, nos leva a uma última reflexão. A história de Buenos Aires é a única, claro, mas o processo que ela mostra, esse é universal. É só olhar ao redor. Como é que as identidades das nossas próprias cidades estão sendo construídas hoje, agora, por quem chega para começar uma vida nova?